Considerando que o seno de x é 2/3 e que x pertence ao segundo quadrante, qual que é o valor daquela expressão lá? Tangente de x mais cotangente de x sobre a secante de x mais a cossecante de x. Bem, nesse caso, a gente vai ter que pensar assim. Veja, seno, né, é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então ele está falando de um triângulo retângulo que, dado um ângulo x, um triângulo retângulo, ele disse que a divisão do cateto oposto ao x, que é 2, pela hipotenusa, que é 3, vai dar o valor de x. Então, para a gente descobrir a medida do outro cateto, que é chamado de A, então basta você aplicar o teorema de Pitágoras. Né? Então vai ficar lá, 3 elevado ao quadrado é igual a 2 elevado ao quadrado mais A elevado ao quadrado. 9 é igual a 4 mais A quadrado. 5 é igual a A quadrado. E a raiz quadrada de 5 é igual ao valor de A. Então, A é a raiz quadrada de 5. Teria que discutir nesse caso mais ou menos em critério de equação, mas como é um lado, então não tem sentido que A seja menos raiz de 5. Muito bem. Agora, a gente precisa calcular, né, o valor da tangente, da cotangente, da secante e da cossecante do ângulo. Então, vamos fazer isso. Veja, como eu faço para obter a tangente de x? Tangente de um ângulo é a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Então, nesse caso, é 2 cateto oposto dividido... Desculpa, tangente não é cateto oposto por hipotenusa, né? Tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Me desculpe, então, cateto oposto 2, cateto adjacente raiz de 5. Então, vai ficar 2 sobre a raiz de 5. Pensando na tangente, falei o seno, me desculpe. Já para obter a cotangente do ângulo, a cotangente é o contrário da tangente, é o inverso da tangente. Então, se a tangente é 2 pela raiz de 5, a cotangente é o inverso, é raiz de 5 por 2. Eu vou precisar da cotangente também para fazer a conta. Veja, precisamos ainda da secante. Bom, para obter a secante do x, secante é inverso do cosseno, 1 sobre cosseno. Então pense comigo o seguinte, se o cosseno é a raiz de 5 dividido por 3, então a secante é o inverso da raiz de 5 por 3, que vai ser 3 sobre a raiz de 5. É o inverso do cosseno. Já a cossecante de x é o inverso do seno. Então, essa a gente já tem pelo enunciado. Se o seno era 2 sobre 3, a cossecante é 3 sobre 2. Ok? Só que veja que a gente não usou o fato de estar no segundo quadrante, coisa que a gente vai usar agora. Acompanhe comigo. A tangente e a cotangente no segundo quadrante, elas são negativas. Então, se eu estou falando do ângulo do segundo quadrante, a tangente é 2 sobre raiz de 5, mas no segundo quadrante é menos 2 sobre a raiz de 5. A cotangente é a mesma coisa, vai ficar menos raiz de 5 sobre 2. A secante no segundo quadrante acompanha o sinal do cosseno. O cosseno é negativo, então a secante também será 3 sobre a raiz de 5. Já a cossecante acompanha o sinal do seno. Seno é positivo, então a cossecante também é positivo. Ok? Deixando os denominadores iguais, a gente tem aqui que o menor múltiplo comum entre raiz de 5 e 2 é 2 raiz de 5 mesmo, é o produto deles. Transformando os denominadores, né, para deixar os numeradores também equivalentes, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 2 raiz de 5 pela raiz de 5 dá 2, 2 vezes 3 dá 6. 2 raiz de 5 por 2 dá raiz de 5, vezes 3 é 3 raiz de 5. Agora, vamos para o numerador. Mesmo procedimento. O menor múltiplo entre 2 raiz de 5 é 2 raiz de 5 mesmo.
E aí vai ficar 2 raiz de 5 dividido pela raiz de 5 dá 2, vezes do menos 2 dá menos 4. 2 raiz de 5 dividido por 2 dá raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. E a raiz de 25 é 5. Então fica menos 5. Ou seja, levamos a nossa expressão a menos 9 sobre 2 raiz de 5. E embaixo, 6 mais 3 raiz de 5 dividido por 2 raiz de 5. Certo? Muito bem. Agora, é importante só que a gente lembre-se que, como eu tenho uma fração com denominador 2 raiz de 5 e outra com denominador 2 raiz de 5, nesse caso eles podem ir embora, tá? Eu comentei aqui na resolução e acabei esquecendo de falar, Quer dizer, eu falei, mas esqueci de colocar na minha conta. Lembra que a secante acompanha o cosseno? Se o cosseno é negativo, a secante também é negativa. Eu peço 1000 perdões para você que está assistindo, mas a secante também é negativa. Então, conclusão, aqui é um menos 6 e aqui é um menos 6. Senão a gente não vai fechar nossa conta nunca. Beleza? Então eu peço desculpas. A secante acompanha o cosseno é negativo, então a secante é negativa no segundo quadrante. Retomando aqui, ambas as frações têm denominador 2 raiz de 5. Então a gente pode reduzir o nosso problema a menos 9 dividido por menos 6 mais 3 raiz de 5. Aqui nós entramos no critério, que é o critério de racionalização. Para eliminar essa raiz do denominador, precisamos multiplicar ambos, tanto o numerador quanto o denominador, ambos os termos, por menos 6 menos 3 raiz de 5. Que é aquela chamada propriedade do conjugado. Multiplicar pelo conjugado. Assim a gente elimina a raiz do denominador. Acompanhe comigo. Nós vamos ter a seguinte situação. Menos 9 vezes menos 6 dá 54. Menos 9 vezes menos 3 raiz de 5 vai dar 27 raiz de 5. Agora vamos para o denominador. Menos 6 vezes menos 6 dá 36. Menos 6 vezes menos 3 raiz de 5 vai dar 18 raiz de 5. 3 raiz de 5 vezes menos 6 dá menos 18 raiz de 5. E 3 raiz de 5 que multiplica menos 3 raiz de 5 vai dar menos 9 raiz de 25. Deixando de uma forma mais simples ainda, a gente vai ter 57 mais 27 raiz de 5. Nosso denominador apareceram coisas opostas, dá para simplificar. Raiz quadrada de 25 é 5 vezes 9 dá 45. Então ficou 36 menos 45. Acompanhe comigo que ainda dá para simplificar mais. Vamos ficar com 54 mais 27 raiz de 5 sobre menos 9. Note, a divisão de 54 por menos 9 dá menos 6. A divisão de 27 por menos 9 dá menos 3. Menos 3 raiz de 5. Como ambos os termos aqui são múltiplos de menos 3, podemos colocar o menos 3 em evidência. Menos 3 para dar menos 6 tem que multiplicar por 2. Menos 3 para dar menos 3 raiz de 5, falta só a raiz de 5. Colocando menos 3 em evidência, chegamos na forma mais simples, que é o resultado encontrado aqui na letra D. Tá certo? Espero que eu tenha ajudado e até a próxima.